Vocês acharam aí? Evangelho de João 8. Sim ou não? Não acharam? Jesus, eu também não achei, não, mas vou achar. Lá no Evangelho de João 8, versículo 12. Acharam aí? Então, Evangelho de João 8, versículo 12, está dizendo assim, Jesus falou-lhes, pois, Jesus outra vez dizendo, não é isso? Mais de uma vez, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, não é isso? Sim ou não? Ele disse assim, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Vamos entender isso aqui, pessoal. É importante a gente nunca deixar de vir na igreja, nunca deixar de ouvir a palavra. Por quê? Porque Jesus, ele é a luz do mundo. Quem é Jesus? É o verbo, é a palavra, né? E o que é uma luz? Para que serve uma luz? Para iluminar. Então a gente nunca devemos deixar de vir na igreja. Por quê? Porque a palavra de Deus é uma luz que ilumina o seu caminho. Ela vai mostrar para você se o que você está fazendo está certo, se você está fazendo está errado, se aquilo ali que veio sobre a sua vida, se aquilo é de Deus, se aquilo não é de Deus. Ela te mostra o que está acontecendo, o que está impedindo o seu milagre, a sua bênção. Sim ou não? Então, quando nós não ouvimos a palavra, nós ficamos meio perdidos no meio do caminho. Você não sabe para onde ir, não sabe o que fazer. Sim ou não? E sempre sendo fiel ao Senhor. Glória a Deus. Eu não vou falar porque não convém falar, mas eu estou com uma situação aí que eu estava orando. Isso foi agora, pouco tempo. E o meu advogado, ele falou assim, Fabiana, isso vai demorar muito ainda. O negócio de justiça demora. Irmão, não tem nem um mês que eu dei entrada. Eu estava orando lá do lado de fora, lá, quando eu olhei no celular, o negócio foi dar entrada. E aí? Troço que ele falou que ia demorar muito tempo. Você sabe o que é isso? Se você andar correto com Deus, Deus vai te honrar. Mas se você não fizer as coisas como Deus quer, você vai ficar esperando toda a vida. Sim ou não? Ainda falei que era base, falei, cara, isso aqui é a mão de Deus, porque o nosso já foi lá, foi dado a entrada já. O nosso que ele disse que ia demorar muito tempo para dar a entrada, já está na mão do juiz. Nosso rápido, foi no mês passado que eu fui lá. Entendeu? Pastor, a senhora é melhor do que alguém? Não. Primeiro, sabe, aquilo ali é uma questão de uma injustiça que fizeram comigo, a minha vida financeira. Eu sou dizimista? Sim ou não? O diabo não pode mexer em nada que é meu. É assim que Deus age para a pessoa que é fiel a Deus. Mas se eu não sou, eu ia ficar esperando aquilo ali toda a vida. Porque o que faz Deus agir ao meu favor, gente, é a obediência à palavra. Não foi o que ele falou? Por causa de vós eu repreenderei o devorador. Não vou deixar de tocar em nada que é seu. Então Deus está fazendo justiça por mim, porque eu sou uma pessoa fiel a Deus. Cada centavinho que eu pego, eu tiro lá meu dízimo e entrego ao meu pastor. Deus tem que honrar. Agora, se eu não faço isso, eu conheço pessoas que estão com um troço na justiça, já quase desde quando eu vim para cá. Falando de vocês não, tá? Não é vocês aqui não, por favor, outra pessoa.
Ó, troço até hoje nada. Porque a pessoa não entende. Se você for fiel a Deus, Ele vai ser fiel a você. Agora, enquanto eu for infiel a Deus, não tem como. Deus já está vendo quem eu sou. Já não estou sendo fiel a Deus. Agora, tu acha que você amanhã? A Bíblia diz: se você for fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Mas eu não sou fiel nem no pouco que eu tenho. Como é que eu vou ser fiel no muito? Entendeu, pessoal? Sim ou não? Então a gente tem que acordar para a vida. Eu, quando fui dar entrada lá na minha pensão, alguns anos atrás, acho que a Natasha não estava comigo, não. Quem estava comigo, acho que era a Rose. Quando eu fui dar entrada na minha pensão, a minha advogada, eu perguntei a ela, eu falei assim: quanto tempo que pode demorar isso aí? Ela falou: ó, pode demorar 5 meses, pode demorar 1 ano, pode demorar 2 anos, pode demorar 10 anos, 15 anos, a gente não sabe. Só Deus que sabe, porque isso aí é muito processo que vai para a mão do juiz. É muita coisa. Então, às vezes, até chegar o nosso lá, se não tiver uma intervenção de Deus, aquilo fica lá, ó, arquivado, lá, guardado, até um dia alguém vai ver. Aí ela falou isso pra mim: eu vou poder demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, pode demorar 10. Ela falou: tem gente que está esperando até hoje. Aí sabe o que aconteceu? Eu fui fazer o quê? Orei, irmão. Mas eu sendo fiel a Deus. Eu sou 13 anos que eu sou dizimista. Nunca deixei de devolver nada a Deus. E essa época eu não tinha minha pensão. É pouquinho dinheiro que eu tinha. Não dava para comprar quase nada. Pagar, fazer comida, pagar conta. Como? Sem uma pensão. Viúva, meu marido morreu. Mas mesmo assim, do pouquinho que eu tinha, eu tirava o dízimo. E orava. Sabe o que aconteceu? Deus foi lá e agiu. Eu lembro que estava difícil, porque a gente tinha orado, e eu dormi, eu tive um sonho. Você lembra desse sonho, lembra, Natasha? Eu falei que tinha tido um sonho, que Deus tinha me dado a causa ganha. Eu sonhei, tive um sonho durante a noite, que tinha um campo, tudo é uma batalha tudo é uma batalha espiritual, tinha um campo de futebol, e tinha 2 times jogando, um time para o qual eu estava torcendo, e tinha um outro time adversário. No sonho, o time que eu estava vencendo, que eu estava torcendo, se ele ganhasse, eu ia ganhar a minha causa na justiça. Eu não tinha ganhado ainda não. Já estava na mão do juiz ainda, tal, para ver se a juíza ia. Eu já tinha ido na audiência, já tinha feito tudo lá, mas ainda tinha que faltava a juíza autorizar, saber se ela ia me dar a causa ou não. Eu ainda não tinha recebido a sentença. E nessa noite eu sonhei isso, que o time que eu estava torcendo, se ele ganhasse, eu ia ganhar a minha causa na justiça. Se ele perdesse, eu ia perder. E o time adversário, o time que estava de contra, né? Eles tinham um campo de futebol e em volta do campo assim tinha muita oferenda. Vela, muito oferenda, mas muito mesmo, assim, em volta do campo tu via tudo aceso, farofa, os caras vinham de carro, abria assim a mala do carro, ia tirando as oferendas assim, e todo mundo fazendo despacho, oferenda para o time deles ganhar. Sério, eu sonhei com isso. Falei: caraca, eu olhava assim e falava: meu Deus, isso tudo é contra mim? Para me perder? Porque era para o time deles adversário ganhar. Eu falei: caraca, Deus, isso tudo é contra mim. Aí eu olhava para o céu e falava: Senhor,
eu estou confiando no Senhor, porque o Senhor falou que nenhuma ferramenta preparada contra mim irá prosperar. E o Senhor é o meu justo juiz, então o Senhor vai me dar essa causa ganha. E aí eu ficava na beira do campo, só eu, sozinha, no sonho só estava eu, torcendo para o meu time. E o time adversário botou muita gente, e tudo fazendo oferenda, aquela coisa toda, e os coisas jogando. Aí eu não sei se estava empatado, será que estava? Quando estava no finalzinho, na reta final, o meu time fazia um gol no sonho e eles ganhavam. Quando eu ainda não tinha entendido direito que ganhava, eu olhava assim para o lado assim, mas quando eu ouvia o pessoal do meu time estava tudo se abraçando, acabou, e o pessoal que estava fazendo oferenda, tudo assim, ó, de cabeça baixa. Aí começaram a abrir as malas do carro, começaram a botar dentro do carro as oferendas de volta. Aí que eu percebi, eu falei, caraca, ganhei. Aí eu ajoelhava ali no campo, falava, Senhor, obrigada, Senhor, obrigado, Senhor me deu essa causa ganha. Eu acordei, isso eu dormi de noite, teve esse sonho, eu acordei de manhã. Eu não sei se eu tinha contado o sonho para a Natasha ainda, não sei. Quando eu cheguei aqui na igreja, isso foi de manhã, não à noite. Quando eu cheguei aqui na igreja, a advogada, olha, a tua causa está ganha. A juíza assinou lá. No dia do meu sonho. Chega a me arrepiar, porque eu sonhei com isso. Falei, caraca, Natasha, o sonho que eu tive. Ela falou, dona Fabiana, tem boa notícia para você, tá? A juíza te deu a causa. Ainda mandou pagar os atrasados todinho. Eu dei a mim. E aí? Sonhei com isso. Forte. Quer dizer, era uma batalha espiritual. Do outro lado eu fiquei pensando, engraçado, né? Às vezes a pessoa pensa que não é uma batalha, O outro lado estava torcendo, fazendo de tudo para mim. Aí sabe o que aconteceu? Quando começou o juiz liberar, não liberou de uma vez só, foi liberando aos pouquinhos, liberou primeiro a minha parte, depois a parte da Yasmin. Quando o juiz liberou a minha parte do meu dinheiro, aonde que estava o meu dinheiro? Passou com um aplicativo no meu celular. Entendeu? E aí o dinheiro estava no meu aplicativo no meu celular, o cara veio aqui tentar me assaltar, quase levou meu celular aqui no portão, com dinheiro, com Pix, com tudo. Aquela vez que ele tentou me assaltar, puxou até o cabelo da Yasmin, não foi? Ele só não levou meu celular porque na hora que meu celular estava na mão da Yasmin. Quando ele puxou o cabelo, que ele ia pegar o celular, eu repreendi. Eu falei, Satanás, solta esse homem, em nome de Jesus. Ele fez assim, subiu em cima da moto e foi embora. Ele não levou meu celular. Se ele leva meu celular, o negócio do aplicativo está tudo aberto. Eu tinha perdido meu dinheiro. Mas Deus não deixou eu perder. Por que ele não deixou? A minha fidelidade a Ele. Aquele dinheiro estava ali, mas eu já tinha até tirado o dízimo e já tinha até mandado para o pastor. Tá vendo? Deus ia deixar mexer? Não. Então, pessoal, às vezes a gente perde por não ser fiel a Deus. É uma batalha espiritual. Os demônios não deixam você vencer. Olha esse sonho meu. Os demônios ali, tudo, muito demônio tentando impedir eu de ganhar a causa. Se eu não sou uma pessoa, estou no pecado, não estou sendo uma pessoa fiel a Deus, eu tinha perdido essa causa. Estava lá até hoje, a juíza ia dizer que não. Mas você tinha direito, mas e aí? Mas quem vai lá discutir com a juíza? Você está entendendo? Você vai falar que não, fazer o quê? Está entendendo? É isso, pessoal. Entendeu? Então, nunca seja uma pessoa dura de coração para obedecer a Deus. Obedeça. Você está perdendo bênção quando você não obedece. Aí eu falei na Natasha, falei com o pastor, tá vendo? A importância dele de ser fiel. Eu já tinha até tirado meu dízimo. Quase que eu perco meu dinheiro. Porque se aquele cara leva meu celular, ele ia levar meu celular com o aplicativo o dia tudo ali. O aplicativo estava aberto no Pix. Era só ir, transferir e pronto. Se eu não sou fiel a Deus, a gente tinha levado. Igual aquela mulher lá.
que o pastor Mota contou, que ela fez o voto com Deus, aí ganhou a causa na justiça e depois mudou de ideia. Ela tinha feito um voto que se ela ganhasse a causa, ela ia devolver o dízimo. Aí depois que ela viu a bolada, o dinheiro subiu para a cabeça, não, vou dar só uma ofertinha, perdeu tudo. Perdeu tudo na rua o dinheiro. Igual o diabo tentou tirar de mim, mas ele não conseguiu, porque eu sempre não sou melhor do que ninguém. Sou fiel. Ele estava prendendo a causa, se fosse outro, liberava logo a causa, quem sabe vai ter. Vai se matar mesmo de overdose, entendeu? Coisa séria. E outra coisa, Cida, não é só eu. Com esse dinheirinho que eu peguei, é que uma mão faz, a outra não fala, mas eu ajudei muita gente. Já sabia disso, ele conhece meu coração, sabia que eu ia ajudar. Entendeu? Sabia que eu ia ajudar. Igual uma pessoa que eu estou também pensando em ajudar, mas Deus. Vocês não conhecem ninguém que mexe com geladeira, não, gente? Por aqui perto. Conserta a geladeira. Conhece? Você tem número? Uma mora por aqui mesmo? Pede lá para mim, porque eu queria que ele desse uma. Tá. Queria que ele desse uma olhadinha nessa geladeira que tem ali. Oi? Não entendi. Deve ser. Não é o motor, porque ela liga, mas não gela. Senão nem ligava, entendeu? Então, o que acontece? É isso. Então, Deus conhece meu coração, aquele dinheirinho ali, eu ajudei muita gente. Porque a gente não deve ficar falando, entendeu? Porque às vezes a gente, quando é de Deus, a gente pensa mais nos outros que na gente. A verdade é essa. Entendeu? A verdade é essa. Aí ele está falando aqui, ó. Falou depois Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, não é isso? Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então a gente precisa sempre estar ouvindo a palavra, é ela que vai iluminar o seu entendimento. Aí você vai, então é por aqui, então é esse aqui que está certo, então eu vou fazer desse jeito, ou não vou por aqui. E quando você tem a palavra, vai evitar que aconteça isso aqui, ó. Vamos lá para o livro de Efésios 6. Efésios 6. Efésios 6, versículo 10. Versículo 10. Amém? Gente, preste atenção nisso aqui, porque isso aqui o inimigo, ele tenta atrapalhar a sua bênção. Se você entender direitinho a palavra, você não vai deixar de atrapalhar você. Glória a Deus, acharam aí? Ele está falando assim, ó, não demais, irmãos meus, não é isso? Meus irmãos. Olha o que ele está dizendo: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestindo de toda a armadura de Deus. Vamos dar uma paradinha aqui. Ele está mandando você se fortalecer no Senhor e na força do poder dele. O que é isso? É na palavra e na oração. Você tem que estar sempre ouvindo, se fortalecer no Senhor. Quem é o Senhor? Jesus. Quem é Jesus? É palavra, é verbo. Se fortalecer no Senhor e na força do poder dele, que é na oração. Quando você ora, é ele que toma a frente da sua batalha. Entendeu? Por quê? Preste bem atenção. Revestindo de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas e ciladas do diabo. Vamos dar uma paradinha aqui? Por que é estar firme? É você não cair na tentação.
Porque o demônio, ele arma ciladas. Ele arma lá as ciladas, a escrita dele. Por isso que no Salmo 91 está escrito assim: ele te livrará do laço do passarinheiro. Entendeu? Que laço? Já viu aquele laço que eles armam assim, ó? E aí quando você põe o pé ali, eles puxam ali e você está preso. Ele te livrará do laço. O diabo tem as armadilhas dele, pessoal. É uma fofoca com o seu nome, para ver se você vai lá discutir, tirar satisfação. Na hora que você está para ser abençoado, a sua bênção está para chegar, ele faz você pecar. Ah, não, se eu fosse você, não deixava também. Tu é crente, mas não é bobo. Se não está pensando que você é crente, você é bobo. Se eu fosse você, ia lá e falava mais verdade. Aí lá vai você lá discutir, você caiu no laço. É uma injustiça que a pessoa faz com você, que aquilo ali machuca o seu coração, você fica magoado. Aí você não está com ódio, mas você está magoado, você está triste com aquela pessoa. E sabe o que significa mágoa? Quem sabe o que significa mágoa? Oi? Oi? Você falou uma coisa bem séria, você acertou. A mágoa é quando você, eu perdoo, mas você não perdoou. Do coração não. Entendeu? Eu perdoei a pessoa, mas enquanto você está triste, magoada, porque aquele perdão, você não perdoou de verdade. Porque quando você perdoa, você esquece. Não é que você vai esquecer que você tem amnésia, não. Estou falando assim, você não fica mais... Tu vê a pessoa, entendeu? Tem pessoas que não dá para você ficar andando junto com ela. Ela tem um espírito ali que as luzes e as trevas não se dão. Mas você também não está mais chateado com aquela pessoa. Você olha a pessoa, se tu vê a pessoa na rua, normal. Paz, entendeu? Você não está mais... Agora, quando você está magoado, você olha para a pessoa, dá aquela tristeza, você lembra que a pessoa te fez. Tá bem fulano de novo. Entendeu? Você não perdoa de verdade. Enquanto você tem aquela coisinha no coração com aquela pessoa, claro que tem algo que não é mágoa, você não pode confundir. Tem coisas que é um pouquinho de falta de confiança, que foi a própria pessoa que criou isso. Tem pessoas que você já confiou uma vez, já confiou duas vezes, agora você já está igual gato escaldado. Você já fica esperto, já que você sabe que a pessoa pode aprontar de novo. Mas isso é até bom, porque às vezes tem um espírito ali na pessoa que vai aprontar de novo, você já está até se defendendo. Não, dessa vez eu não caio mais, entendeu? Isso aí não é mágoa, isso é uma precaução. E Jesus também falou: orai e vigiai. Entendeu? Você vai amar a pessoa, vai mais. Você sabe que a pessoa já vacilou com você, vai levar a pessoa de novo para dentro da tua casa. Não, intimidade de novo. Aí aquele demônio está lá ainda, vai derrubar você de novo. Entendeu? Você tem que vigiar. Aí sabe que a pessoa está precisando de libertação, você vai orando por ela, mas ela lá, você cá, mas com o seu coração limpo. Você não tem ódio, não tem mágoa, mas ela lá e você... Cuidado com isso. Tem gente que tadinha, enganar 10, 20, 30 vezes, porque está vendo que tem um demônio ali, a pessoa fica acreditando na mesma assunto. Ih, pessoal, Deus já te mostrou, tem coisa que Deus mostra para você sair fora. Entendeu? Tem coisa que Deus mostra a você que você está sendo enganado, que é para você não ir mais. É igual eu antigamente não, né? Não é tão antigamente assim, um tempo atrás, tinha um senhor, não tem mais, que ficava aqui aqui, Vila São Luís, por aqui, Vila São Luís, e esse senhor ele morava na rua. E eu tinha uma dó desse senhor. Aí eu fazia comida,
E meu marido falava assim, amor, arruma aí um papazinho que eu vou levar para aquele senhorzinho. Aí ele levava o almoço para ele. Quando meu marido não estava, meu filho levava o almoço. Depois, o que aconteceu? Meu esposo faleceu e o meu filho, depois, começou a ter família, foi ver a vida dele também. Aí eu já não tinha mais aquele tempo de fazer almoço, levar o almoço lá para o homem, entendeu? Correria da igreja. Mas de vez em quando eu ia na padaria, cadê quem estava lá? Ele. Aí como eu não tinha tempo de estar fazendo comida e levando, eu falava com ele, vem cá, quer comer um negocinho ali? Quer. Aí eu sempre ia lá, pagava um salgado, um cafezinho para ele na padaria, um lanche. Sempre eu fazia isso. Aí quando foi um dia, ele me pediu 50 centavos para tomar um café. Eu falei, não, mas eu vou deixar o café pago. Não, estou falando, é para tomar um café mesmo, não sei o quê. E eu dei 50 centavos a ele e atravessei a rua. Eu não fiz de propósito, eu não tenho esse costume. Mas não sei o que me deu, que eu olhei para trás. Quando eu olhei para trás, ele estava saindo da barraca com cigarro na mão. Aí Deus falou, tá vendo? E o meu pastor, sem saber de nada, que ele não sabia de nada, em vez de quando ele pregava, cuidado, às vezes você está sendo enganado, você está achando que está ajudando a pessoa e não está, você tem que ver direitinho. E eu continuei, aí eu não dei mais dinheiro a ele, mas falei, não, mas o lanchinho, vou continuar pagando. Um dia eu fui na padaria. Gente, eu estou falando diante de Deus, eu estava com pouquinho dinheiro. Aí eu ainda contei a moeda para ver se dava para comprar o pão para mim e pagar o cafezinho com pão para ele. Contei a moeda. E aí o que aconteceu? Eu contando lá, dividi, comprei meu pão, falei, vai tomar um cafezinho. Quero tomar, estou cheio de fome. Falei, tá bom. Fui lá e comprei café para ele. O pão. E aí ele estava assim no canto daquela farmácia ali, não tem aquela farmácia? Eu voltei para falar com ele que estava pago. Quando eu voltei para falar com ele, sem querer, não foi sem querer, coisa de Deus. Ele estava com a carteira aberta, contando dinheiro. Irmão, ele estava com a carteira cheia de dinheiro, só nota de 50. Sério? Estou falando diante de Deus, Cida. A carteira deixei que estava gorda, assim, ele contando assim, só nota de 50. Obrigada, tá, eu vou lá tomar meu café. Aí enfiou a carteira no bolso e foi tomar o café no roubo para ele. O cara estava com mais dinheiro do que eu, irmão. Ele que podia ter me ajudado ali, que eu ainda tinha que comprar os negócios que eu não dei para me comprar. Às vezes Deus mostra você que é para você ver que você está sendo bobo, está sendo bobo. Às vezes a pessoa nem precisando não está, está te enganando. É um espírito que está na pessoa, você não está vendo. Você tem que vigiar isso. Tem que ver o que é uma necessidade ou o que é um espírito. Ele tinha necessidade? Está lhe pedindo? Tá, a carteira dele está cheia. Vai ver que é aquilo ali ele pedindo, os outros iam dando, pessoal. É por que ele estava juntando o dinheiro dele? Porque ele não precisava comprar nada para comer. O pessoal comprava as coisas para ele comer, quem tinha comida, ele é só juntando dele. Você está entendendo? Sim ou não? Eu falei, meu Deus, eu vim embora, eu que trouxa que eu sou. Aí eu lembrei que o meu pastor falou, Fabiana, cuidado, tem pessoas, gente, eu já quebrei a cara muitas vezes. A mesma coisa na Lucinha, lembra da Lucinha? Meu Deus, eu estou passando fome, que não sei o quê. E o pastor falou assim, Fabiana, isso aí tem um espírito na vida dessa mulher, não é que ela está com necessidade, tem um demônio na vida dela, um espírito devorador. Ela nem precisa disso. É o espírito que está usando ela, preste bem atenção, está usando ela para tirar duas coisas que você não está vendo. Mas, triste quando ele desobedece, né? Eu ficava com pena dela e o pastor falou, mas tadinha. Aí eu ia lá ajudar. Aí sabe o que eu fiz?
eu e Natasha juntamos aqui, foi até uma época de Natal. Eu fiz o cabelo dela, a Natasha fez a unha dela, ela andava toda jogadinha, né? Aí, época de Natal, para ela ficar bonita e tal. Aí a Natasha, não sei se foi você que deu uma calça leg a ela, foi eu? Novinha calça, deu uma calça leg, eu dei um vestido para ela botar no ano novo. Irmão, no outro dia, a irmã, ela saiu daquele cabelinho lisinho, que eu pintei o cabelo dela, fiz prancha, ficou linda. As unhas, a Natasha fez, ela arrasou, né? Bonita, ela saiu daqui toda feliz. Aí eu falei assim, agora você vai pra cá, você bota, toma um banhozinho, bota a calça nova e tal. A senhora tá limpinha e tal, né? Bonitinha para Jesus. Irmã, ela foi embora. No outro dia ela chegou aqui, eu tomei um susto quando ela entrou. Não estou exagerando, sério. Eu lembro até hoje que ela entrou por essa porta aqui. Eu lembro como se fosse hoje. O cabelo era desse tamanho, mas parece que tinham feito assim, sabe? Ó. Eu falei, caraca, estava pior do que estava antes de fazer a chapinha. Não entendi. Não estava, né? Sem exagero, estava pior do que antes de ela fazer a chapinha. Ela com o cabelo desse tamanho. As unhas que a Natasha fez estavam bonitinhas, tudo descascado. A calça que a Natasha deu é toda retalhada. Ela cortou a calça, todinha, cortou tudo. Eu tomei um susto quando vi ela daquele jeito. Falei assim, o que eu amo com você, Luciana? Eu esqueci, eu molhei o cabelo. Eu tinha feito o cabelo dela para passar o Natal, mas não molho o cabelo, isso aí não é progressivo, isso é uma chapinha normal. Eu esqueci, molhei o cabelo. Falei, e a unha, Luciana, o que eu... ela que escolheu o esmalte, não foi ela? A Natasha falou assim, Luciana, aqui tem esses esmaltes aí, igual que você. Eu gosto dessa cor. Aí na hora ela, que lindo. Aí no outro dia ela, não, eu descasquei porque eu não gostei da cor desse esmalte. Falei, e a calça, Luciana? É que eu gosto dela assim, toda retalhada. Oi? Muito calor, retalhou tudo. Falei, caraca. O vestido que eu dei para ela, novinho, vestido branco, era meu. Eu tirei, eu dei para ela. Para ela botar no ano novo, novinho. Porque Jesus ensinou lá no Pastor Nova, você não dá coisa ruim não, você dá coisa, se você puder, dá uma coisinha boa. Sabe o que ela fez? Vendeu o vestido. Ela vinha aqui, me pedia casaco, me pedia roupa, vendia roupa. E o pastor tinha falado para mim, Fabiana, isso é um demônio. O Satanás está usando essa mulher para tirar o que é seu, ela está vendendo, está jogando fora. Você não está entendendo que isso aí, outras pessoas dão as coisas a ela, isso é um espírito que está nela. Não adianta você tentar mudar a vida dela, você tem que orar. Aí, um dia eu estou sentada aqui na igreja, aqui, não sei nem de quem me deu, ganhei um reloginho bonitinho. Aí eu estou aqui sentada com ela. Ai, meu Deus, que relógio lindo. Ela é mesmo assim, ela vem, posso ver? Eu falei, pô, olha, ficou olhando. Eu nunca tive um relógio. Olha só. Sério, eu nunca tive um relógio. Eu falei, sério? Eu só tinha aquele relógio que eu ganhei. Tu nunca teve um relógio? Ela, nunca tive um relógio. Meu Deus, que lindo, muito lindo. Aí eu tirei o relógio e falei assim, toma aqui, botei o relógio no braço dela. Vi que esse relógio, sério? Olha como ficou linda em mim. Ela ria, não tinha aquele jeito dela, que era igual criança, né? Ai, meu Deus, como ficou linda. Ela falou assim, mas preste atenção. Esse relógio, eu estou com ele há muito tempo. Esse relógio, ele funciona, ele é uma benção, mas ele não é prova d'água. Não bota esse relógio na água, senão ele vai parar. Estou te avisando porque ele não é prova d'água. Não, pode deixar aqui, eu nunca tive um relógio, foi embora toda feliz. No outro dia lá vem ela, pastora, falei, vem aqui para mim, parou do nada. O relógio, eu falei, como assim? Esse relógio está funcionando há anos, viu como é que parou assim do nada? Vem aqui, quando eu olhei o vidro, o relógio cheio d'água. Sério? Eu falei, ué, Luciana,
mas eu te avisei que não era prova d'água. Tá entendendo? Ah, então, nela, preste atenção, vê se vocês captaram junto comigo. Tinha um espírito destruidor na vida dela. Um espírito devorador, que não deixava ela ir para frente. E estava usando ela para tentar tirar o que era dos outros. Que ela não era só meu, não. Ela saía pedindo a todo mundo. Tu via ela assim, não é? Sabe o que eu descobri que depois? Eu descobri que ela era aposentada. Ela era aposentada, ela não precisava disso, não. Ela recebia uma aposentadoria. Oi? Se era aposentada, tinha a casinha dela lá em cima. Porque ela morava na casa de um casal, o casal morava embaixo, casal de idoso. Esse casal, que na época ela não tinha muitas condições, esse casal criou o filho dela. O filho dela estava até viajando. Então esse casal criou o filho dela. E como ela não tinha condições e tudo, esse casal criou como filho. E ele eles amam muito esse menino. O menino pediu o casal que cuidasse dela, que ajudasse ela. Porque é a mãe dele. Aí eles arrumaram a casa lá em cima para ela. Ela tinha casa, tinha geladeira, tinha o fogãozinho dela, tinha as coisinhas dela. E ela era aposentada. Ela não precisava disso. Está vendo como é um espírito? Então, às vezes você está ajudando uma pessoa. Não, mas eu tenho que fazer. Deus está te mostrando que aquilo é um espírito, que é para você sair fora. De repente a pessoa tem mais do que você. Ela tinha mais do que eu, porque na época eu não tinha pensão, não. Ela era aposentada, eu não. Eu era viúva com meus filhos, sozinha, sem pensão. Ela não, ela tinha uma pensão. E do pouquinho que eu tinha, ainda estava dando para ela, que ela não precisava, estava jogando fora. Às vezes você tira da sua boca, dá para a pessoa nem precisa. É um espírito usando a pessoa para tirar de você. Sério, né? É sério, pessoal. Vigia. Você tem que ser uma pessoa boa, sim, mas sábia. Vigia, tem pessoas que você vê que a pessoa precisa mesmo. Entendeu? A pessoa é sincera, a pessoa precisa mesmo. Mas tem pessoas que você está vendo que não é. A pessoa, aquilo é um espírito, querendo se aproveitar de você, tentando tirar de você, a pessoa nem precisa. Coisa assim. Entendeu? Aconteceu isso. Gás, ela chegava aqui, meu Deus, mas eu não tenho gás. Eu estou tantos dias sem gás. Como? Aí eu me encontrava com um casal, que era uma... Mentira, pastora, ela tem gás sim. Ela tem gás sim, tem as coisas lá na casa dela. Coisa séria. Roupa, se tu desse roupa a ela tinha certinho um brechózinho ali em Itaipu, que ela ia direto lá vender. Tu dava roupa ela aqui, ela ia direto lá. Ela vendia ali no brechózinho. Até que ela vendia, às vezes ela trocava por outra roupa. Aí uma vez ela chegou aqui, ai meu Deus, nunca mais eu troco roupa ali. Eu falei, por quê? Porque eu troquei uma roupa, depois eu soube que era da pessoa que morreu, não quero mais trocar não. Ela fazia isso. E vivia pedindo a todo mundo pão. Todo mundo fome, eu quero pão. E ela tinha casa, tinha aposentadoria, e ela era sozinha. Tu acha que uma aposentadoria não dá para uma pessoa sozinha morar, se ela não pagava aluguel, a casa lá? O pessoal deu para ela, quem pagava a luz lá, tudo era do pessoal. Tu acha que uma aposentadoria não dá para uma pessoa sozinha viver? Se ela não tinha o filho, não tinha filho nem nada. Tinha um filho, mas o filho que esse casal criou, eu não sei o que é isso, da Marinha, se ela estava viajando. Ela não tinha ninguém, só ela mesma. Irmão, vou te falar um negócio, se eu sozinha, com um salário, dá para mim mesmo. Se a pessoa não paga aluguel, né? Se a pessoa não paga aluguel, dá. Mesmo que eu pagasse uma luzinha e tal, tivesse uma internet ainda, mesmo assim ainda daria.
paga aluguel, que é meio ruim, porque o aluguel hoje em dia já quase é metade do salário. Mas se você não paga aluguel, dá para você viver, irmão. Ela estava melhor do que eu não sabia. Entendeu? Então Deus está te mostrando, e você não vigia, você vai cair nessa armadilha. Por isso que ele está falando aqui, as astutas e ciladas do diabo, ele arma para você. Entendeu? É uma fofoca, uma injustiça, é uma mentira que a pessoa te conta, você cai. É uma raiva, a pessoa, o diabo não vem em tentação senão humana. O diabo usa uma pessoa para ir ali certinho, provocar você, entendeu? Querer arrumar problema contigo, e você precisa estar atento. Até pelo WhatsApp, internet, você tem que ter cuidado. O diabo não vai na sua casa, ele vai tentar usar alguém. Outro dia eu fui comprar um negócio aí eu estou falando com a menina, eu falei, tá, aí eu vi quanto que dá aí para mim. Foi um negócio de uma mistura que eu fui comprar lá no açougue, gente, eles entregam. Aí eu pedi a ela lá, eu quero um pouquinho disso, um pouquinho disso. Aí ela, tá bom, menina, demorando para atender, eu tinha que sair. Aí eu falei, tá bom, então vê quanto que dá para mim. Aí ela mandou uma mensagem assim, o pagamento é em quê? Em dinheiro? Eu tinha perguntado quanto que deu, para me saber quanto que eu vou dar, se precisa de troco, a pessoa tem que falar quanto que deu. Aí eu falei, quanto que deu, filho? Aí ela, o pagamento vai ser forma de pagamento. Eu falei, dinheiro. Mas quanto que deu? Aí ela, mas eu não tenho como falar quanto que deu. Eu só tenho como falar quanto que deu depois que eu pesar as suas coisas. Eu falei, filha, mas você que está me perguntando a forma de pagamento. Para me falar quanto que eu vou pagar, se é dinheiro, não, eu tenho que saber quanto que deu primeiro. Aí, não, mas eu não tenho como falar só pesando. Tá, então pesa aí e depois você me fala. Você não está entendendo? Eu falei, então tem como a senhora pesar para mim, por favor? Tem, mas agora não, a senhora vai ter que esperar. Porque a senhora falou comigo que você já é a terceira pessoa. Já tinha tantas pessoas na sua frente. Eu falei, gente, você não está entendendo? Hã? Vê se tem lógica a conversa da mulher, não tem lógica. Sabe, você vê que a mente da pessoa não está legal. Só não está legal não, entendeu? Como é que ela, por que ela me perguntou então? Se era dinheiro, se ela nem pesava, ela não tinha pesado, não sabia nem quanto que era, entendeu? Aí eu fiquei assim, né? Eu falei, tá bom, então tá bom, vê aí, quando você resolver isso, eu faço. Aí depois ela pesou, tal. Aí foi, falou o valor, falei quanto que era, tudo direitinho, ela veio trazer. Mesmo assim, quase que volta com a mistura. Que eu dei, vou dos patos, 267, tá certinho. Ela estava chamando lá no CI. Aí ninguém atendeu, o cara já ia embora. Você está entendendo? Então, se você não vigiar, você acaba estressando. Sabe o que eu fiz? Eu sentei lá com a minha Bíblia, falei, Senhor, eu esperando ela para me sair, porque eu queria sair, que eu tinha comprado um negócio. Eu sentei lá com a minha Bíblia, respirei. Falei, Senhor, não vem tentação, senão humana. Aí não tem ninguém para ele usar dentro da minha cara, ele está tentando usar de fora, pelo zap. Entendeu? Via zap. Tentação via zap. Como eu sei que não é ela, eu estou abençoando essa menina. E eu amarrei o demônio. Eu falei, Satanás, você está usando essa mulher. Eu sei que a mente dela não está normal. Estou vendo que não está normal. Mas em nome de Jesus, tu vai soltar ela. Eu acabar de falar, ela mandou mensagem. Aqui, pesei. Você está entendendo? Você tem que ter cuidado. Não vem tentação, senão humana. Ele arma as ciladas, a armadilha dele. Entendeu? Ih, fulano falou tão mal de você. Ele sabe como faz. Você é uma pessoa tão boa, gente. Não sei se eu falo, não sei se eu não falo. Mas você não pode falar. Ai, meu Deus, eu tenho medo de arrumar confusão. Não fala. Desculpa falar, mas Bernardino falou tão mal de você para mim. Você é uma pessoa tão boazinha, gente. Eu fiquei tão triste. Você não merecia isso.
Aí começa a envenenar você contra o Bernardinho. Falou isso, que você é isso, que você é mais não sei o quê. Aí daqui a pouco você está com seu coração cheio de raiva do Bernardinho. Isso é o quê? Não acho. Não, mas aí é que tá. Ô Cira, o meu pastor sempre fala isso. Se uma pessoa falou mal de outra pessoa para você, ele vai falar de você para outra pessoa, porque já é um espírito que está na pessoa. Ele já tem aquele espírito de contenda, de jogar um contra o outro. O diabo sabe, entendeu? Ele não vai, se ele vir falando mal, bom, Bernardinho não vale nada que falou mal de você. Você não vai nem querer ouvir. Opa, falando mal dos outros, um cara agressivo, não. Ele vai vir com jeitinho. Ai, eu não sei se eu como. Ai, Deus que me perdoe, né? Porque a gente tem que ter muito cuidado, a gente quer de Deus, para não criar contra. Mentira, eu estou envenenando, é um dardo inflamado. Já é para jogar você contra a pessoa. Aí ela sai dali, você está. Caraca, não disse que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou pronto. Entendeu? Sim ou não? Cuidado com isso. Cuidado. Não deixa essas coisas entrar no seu coração. Isso é uma armadilha. Isso é a cilada e astutas do diabo. Pessoa é muito carinhosa com você, é um amor de pessoa, por nada a pessoa te dá um fora. Às vezes você não está esperando, você fica chateado. Aí você mancha o teu coração. Ué, pastor, mas se a pessoa está ali, a pessoa é de Deus, do nada, deu fora, o que aconteceu? Irmão, todos nós, somos sujeitos a erros. Às vezes, alguma coisa Satanás enganou aquela pessoa e usou ela. Pastor, aí o que eu tenho que fazer? Isso aqui, ó, vamos lá, para a gente encerrar. Não é que a pessoa não presta, não vale nada não, né? Não. O diabo entrou na pessoa, uma brechazinha que a pessoa deu, ele entrou, e aí se ele entrar, ele vai querer fazer o quê? Derrubar quem está perto. Entendeu? Você tem que ser uma pessoa atenta como Jesus. Vigiar e sempre sóbrio. Você está sempre, ó, de antena ligada. Você viu que a pessoa é uma boa pessoa, mas ela do nada te deu fora, o bichinho encostou nela, manda que o troço sair. Não suja o seu coração, é o diabo. Está amarrado em nome de Jesus. Aí você sai dali, desesperado. Pronto, você caiu. Mas fulano, eu confiava tanto, mas é um demônio, gente, não é a pessoa. É um lugarzinho, você tem que mandar sair aquele troço dali, ficar firme com Deus, orar, daqui a pouco a pessoa vem e te pede desculpa. Ou mesmo que não pede desculpa, mas a pessoa, você sente que ela se arrependeu, entendeu? Porque era o diabo. Agora você fica, mas vai continuar lá. Não, o diabo não saiu, você chorando, ele sabe que você não exatamente o detalhe. Não, mas é, filha, acontece, né? Porque o diabo não sabe você chorando, ele sabe você falar, tu vai sair, não, aí ele sai. Mas se ele vê você lá chorando, triste, por causa do que ele falou, ele vai ficar bem alegre, é isso mesmo, cara mesmo, não é assim não, entendeu? É o diabo, você tem que mandar sair. Porque você fica sentindo que você pensa que a pessoa não é a pessoa não, gente. Olha aqui, eu vou te dar um exemplo aqui, que se você não aprender disso aqui, eu não sei não. Olha só, olha a reação de Jesus. Olha a reação de Jesus. A gente tem que ser imitadores de Jesus. Vê qual foi a reação de Jesus aqui. É o que você tem que imitar. Glória a Deus. Jesus disse assim: sede meus imitadores, como eu sou. Não, isso aí foi o Paulo que falou. Um podcast de ontem ainda na cabeça. Não. Esse aí foi o Paulo, foi Jesus, não. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Estou confundindo Jesus com Paulo. Natasha, ele falou isso.
Sabe não? Cancelou. Ai, tá vendo a mente de pastor como é que é? Confunde os versículos, só pensa na Bíblia. Gente, a mente da pastora, oração, Bíblia, não sei o que, louvor, palavra. Não é não? E ainda bem que a minha mente é assim, não tem outra coisa aqui. Não tem caraminhola, né, dona Maria? Ainda bem que é palavra, louvor, oração, não tem caraminhola na minha cabeça. Olha só, presta atenção nisso aqui. Fazer uma pesquisa agora. Como é que paga para estar na pesquisa? Então, tá aqui, mas o tecladinho tá abre. Abriu e fechou de novo. Oi? De novo? Eu te falei, se algumas coisas que deu para fazer no outro, para dirigir. Mateus 16, 23. Ainda está aqui? Eu perdi tudo lá nos Atos. E esse está aqui é o quê? Oi? O que está aqui? Então, se for aquele do negócio da criança, do menino, você pode já fazer, mas para você ter tempo. Depois eu queria dar uma olhada ali para ver se ainda tem alguma coisa que serve para me guardar. Então, pessoal, Mateus 16, 23. Olha só, olha que sabedoria de Jesus. Jesus mandou a gente aprender com ele, não é? Vamos lá. Ele está dizendo aqui, ó. Versículo 13. Acharam aí? 16, 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és Cristo, filho de Deus vivo. Olha, desde aqueles pessoal todinho, Simão foi o único que reconheceu Jesus. O Senhor é Cristo. Tu acha que o Simão estava numa santidade? Estava, senão não tinha nem ele reconhecido Jesus. E Jesus respondendo lhe disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas o Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino do céu, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que será, que tudo que for desligado na terra será desligado no céu. Olha, Jesus deu até um elogio a Pedro. Ó, Pedro, você está disparado aí, então.
Deus falou diretamente com você, hein, varão? Não é isso? Mas o que acontece? Sabe o que é isso aqui? Não tem aquela pessoa que está te tratando muito bem? A pessoa te abraça, e do nada a pessoa muda. Você tem que saber lidar com isso. Olha o que aconteceu. Então mandou os seus discípulos que ninguém dissesse que era o Cristo. Desde então começou a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciões, dos sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Aí olha o que aconteceu. E Pedro, tomando a parte, começou a repreender Jesus. Gente, vamos dar uma paradinha aqui. Aquele Pedrinho, um tempinho antes estava ali cheio de amizade com Jesus, começou a repreender Jesus do nada. Não tem aquela pessoa que está tratando você muito bem, do nada começa a te tratar mal? Começa a querer te repreender, você fala, estranho, você estava bem agora. Estava rindo ali, brincando. Já está a cara amarrada, chateada. Você nem acredita. Pensa que a pessoa está brincando, mas não está brincando não. A pessoa está brava com você. Você não vai ter feito nada. O que Jesus ia fazer? Pedro chamou ele na parte para repreender ele. O que Pedro fez isso comigo? Acabei de dar um elogio, Pedro. Foi isso que Jesus fez? Não. Jesus sabia o que estava acontecendo. É isso que a gente tem que saber. Nós temos que ter visão espiritual. O que a gente começou lendo? Eu sou a luz do mundo. Quando você enxerga que a tua luta não é carne e sangue, isso é uma cilada astuta do diabo. Em fração de minutos, não sei se Pedro se orgulhou, se achou o cara, sei lá, ele deu uma brechinha, o diabo entrou nele. E ele começou a repreender Jesus. O que Jesus fez? Jesus estava atento, Jesus era sóbrio, Jesus era vigilante. Ele prestava atenção quando era Pedro, quando não era Pedro. Está entendendo? A gente tem que ver isso. Quando é o seu marido, quando não é, quando é seu filho, quando não é, quando tem um demônio agindo ali, você tem que pedir a Deus esse discernimento. Senão o diabo que está fazendo negócio, você está lá, desesperado. Entendeu? Não é assim. Aí o que ele disse aqui? Vamos lá. Olha o que aconteceu. E então começou a mostrar, e tomando a palavra, e Pedro tomando da palavra, a parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum isso te acontecerá. Pô, parecia que ele estava sendo bonzinho, não é? Mas não estava, ele estava aconselhando Jesus fora da palavra. Porque se isso não acontecesse, nem ele ia ser salvo. Jesus veio para isso, como é que isso não podia acontecer? Não, Jesus, você não pode fazer isso não. Entendeu? E aí o que aconteceu? Olha o que Jesus fez. E ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, não é isso? Para trás de mim, quem? Jesus já sabia que o diabo entrou ali. Para trás de mim, Satanás, eu já sei que você entrou nele. Você tem que ser essa pessoa. Pelo que a pessoa fala, pela atitude dela, você está vendo que não é ela. Jesus percebeu aqui que não era mais o Pedro, lá em cima era. Ele falou, poxa, respondeu Satanás, Deus te deu essa, mas aqui não. Eu acho que Jesus falou que ele ia ser a pedra, que ia ser a rocha, não sei se ele deixou entrar um, sei lá, alguma coisa. O diabo foi Pedro. E Jesus logo percebeu que não era Pedro mais. Jesus discutiu com Pedro. Pedro, que é isso, Pedro? Você não sabe o que está falando, não. É a hora assim, não é a hora, não é a hora assim. Jesus não discutiu com Pedro. Jesus saiu daí chorando. Como é que pode? Que decepção. Logo Pedro, que eu vou escolher ele como líder, está entendendo? Quem imaginava que logo Pedro ia fazer isso comigo? Eu tanto confiei em botar a igreja na mão dele.
Ele sabia que era o diabo. Ele repreendeu. Para trás de mim, Satanás. Você não vai chegar na cara da pessoa e fazer isso, mas você vai para o cantinho, diabo, eu sei que é você. Foi você que usou a boca do fulano para falar isso. Mas eu te repreendo, mando você sair, eu te expulso desse corpo. Você está proibido de usar fulano. Hã? E em seguida, irmão, é tranquilo. A pessoa está lá perto de você, continua tratando a pessoa bem, porque Jesus não expulsou o Pedro, não. Sai daqui, vai embora, não é mais líder da igreja, não. Jesus continuou andando com Pedro, mas ele mandou o demônio sair, mandar sair, ele mandou sair. Você está entendendo? Você não vai jogar teu filho fora, teu pai, tua mãe, tua avó, tua tia, teu marido, mas você vai mandar o diabo soltar ele ou ela. Sim ou não? Você sabe que é ele. E Jesus, ó, agiu rápido. Jesus viu rápido. Ih, diabo entrou no Pedro. Entendeu? Ué, entrou, o diabo entrou no Pedro. Entendeu? Isso, pegou ele. Aí ele agiu rápido. Sai dele, Satanás. Entendeu? E o diabo sai. Daqui a pouco a pessoa está calminha. Saiu. Entendeu? Aí, para trás de mim, Satanás. Que não que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus. Está vendo? Quando o demônio entra na pessoa, lá em cima o Pedro estava concordando, tá? Porque lá é ele. Mas quando Satanás entrou no Pedro, Pedro já não entendia mais as coisas de Deus. Está vendo? Quando o demônio entra na pessoa, a pessoa não compreende as coisas de Deus. Não adianta você tentar explicar, não adianta você tentar pregar. Enquanto o demônio está ali, a pessoa não compreende. Mas quando ele sai, a pessoa entende. Por isso que Jesus mandou logo sair. Que não compreende as coisas que são de Deus, mas as que são do homem. E aí? Presta bem atenção no versículo 24. Então disse Jesus aos seus... Pedro fazia parte dos discípulos? Sim ou não? Mas Jesus continuou pregando. Ó, se alguém quiser vir após mim, mas mandou o diabo sair. Entendeu? Mas ele não ficou ali. Não vou nem pregar mais hoje. Pedro está ali. Tá vendo como Jesus é? Tá, sentam aí que eu vou ensinar mais um pouquinho a vocês. Mas mandou o diabo sair. Não ficou tratando Pedro mal, não virou a cara para Pedro, não expulsou Pedro dali. Ele não expulsou a pessoa, ele expulsou o demônio. É isso que ele tem que fazer. Você não tem que ficar com raiva da pessoa, você tem que mandar o demônio sair. É ele que está usando. Manda ele sair em nome de Jesus. Glória a Deus. E Jesus continuou lá. Então sentam aí. E agora você não vê mais o Pedro falando mais nada aqui. O diabo saiu, o Pedro ficou. Eu ia tomar a frente de Jesus aqui. Se alguém quiser vir após mim, na frente de Jesus, né? Ensinar, né? Renuncia a si mesmo. Mas Jesus continua ensinando ele. Entendeu? Mas você vê aqui que ele não fala mais nada. Que agora ele ficou sentadinho lá. Mas por quê? O diabo saiu. Entendeu? Então a nossa luta, pessoal, não é carne e sangue. Você está vendo a pessoa esquisita, que a pessoa faz, não é normal, a pessoa é ingrata. Você faz, nunca presta. A pessoa teima, a pessoa debate com você, discorda, viu, Pedro? Discorda. Não, Jesus. O que é discordar de Jesus? É discordar da própria palavra, porque Jesus é verbo. Então, às vezes você vai tentar explicar um negócio, a pessoa não entende, a pessoa é incompreensível, você está falando uma coisa, não é nem sobre o evangelho, não. Às vezes você está falando uma coisa e você está entendendo outra. Seu fulano, mas não foi isso que eu quis dizer. Não, entendeu? Porque é assim mesmo. Não, é brincadeira. Né? É isso? Jogou lá, as pessoas falaram, não, pedir perdão, tudo. Aí depois, retira se perdeu, aí depois, não perdoa. Mas funciona desse jeito. Caiu, dona Maria.
nossa luta não é carne e sangue, pessoal. Manda aquele troço sair, manda embora. Entendeu? A pessoa, pelo que ela está fazendo, pelo que ela está falando, você está vendo que não é normal. Mas quando o demônio sabe, você se arrepende. Nem ela entende o que ela fez aquilo ali. Entendeu? Porque o diabo saiu. O diabo saiu, né? Lá vem que Pedro ficou depois, meu Deus, que mancada que eu dei com Jesus. Não, mas vem que Pedro ficou, que mancada que eu dei com Jesus. Meu Deus, realmente, se ele não morrer, nenhum vou ser salvo. Entendeu? Aí vem que depois ele parou para pensar, meu Deus, se ele não morrer, nenhum ia ser salvo. Entendeu? Não tinha como é que Jesus não ia cumprir a missão que ele veio para cumprir. Mas Jesus foi muito sábio. Eu acho que Jesus foi muito sábio. Porque Jesus não maltratou Pedro, sai daqui, você não é mais meu discípulo, ficou com ódio do Pedro. Não, simplesmente ele foi direto na raiz do problema. Satanás, sai. Entendeu? É isso que a gente tem que fazer. Eu faço isso, pessoal. Às vezes eu percebo que alguém nos zap, uma pessoa vem falar na nossa, pelo que ela está falando, eu sei que é o diabo. Aí sabe o que eu faço? Pera aí rapidinho, eu repreendo o demônio, sai, você não vai mais usar essa pessoa. Em nome de Jesus, tal. E aí eu oro pela pessoa, faço às vezes uma pequena súplica, né? Senhor, abre os olhos dessa pessoa, ela não está enxergando, não é ela. Desperta ela para não fazer mais isso. A pessoa muda. Daqui a pouco está aqui, aí, desculpa aí, tá? Eu estava com cabeça quente, pronto, acabou o problema. Agora você fica ali escutando, discutindo, chorando pelos cantos, aí haja lágrima, então. A nossa luta não é carne e sangue. Deus, eu vou chorar cada ataque do diabo, misericórdia, haja lágrima. Não, tem que fazer igual Jesus. Jesus não ficou chorando, não. Jesus falou logo, sai, em nome de Jesus, saiu. Entendeu? Vou resolver o problema, não precisou. Olha que Jesus passou pouco de mão. Você já pensou se ele fosse chorar cada ataque que viesse nele? Ele chamaram de filho de prostituta, príncipe Eudebu, tentaram matar ele. Se ele fosse chorar, ele ia acabar de chorar, coitado. Ele sabe viver chorando aqui na terra, não é nem fazer a obra de Deus, aí ele vem pronto. Igual o Jeremias, né? Jeremias é o profeta chorando da Bíblia, só vivia chorando. Entendeu? Glória a Deus. Vamos orar então em nome de Jesus? Oi, mãe, Deus abençoe. Nada, ela já até tirou, já separou lá o seu pé de abacate. Ela queria trazer um monte de manhã, mas ela ia vir aqui só para trazer o pé de abacate. Eu falei, não, deixa aí e traz mais tarde que você vier no culto. Ela falou que ia trazer mais tarde. Vamos orar então em nome de Jesus, amém? Pai, nós viemos a Ti em nome de Jesus para glorificar, exaltar, engrandecer o Teu santo e glorioso nome e agradecer ao Senhor por esse conselho, por essa palavra que o Senhor nos enviou. E peço ao Senhor que o Senhor me ajudar essa pessoa, Pai, que está passando aí por sérios problemas, às vezes no casamento, na prosperidade, na salvação da família. Oh Deus, manifesta aí o Teu poder, a Tua justiça na vida de cada pessoa. O Senhor que é o justo juiz, Pai, que o Senhor venha fazer justiça na vida dessa pessoa. E eu estou paralisando toda a ação do mal e exigindo que saia do casamento, da família, dos filhos, da prosperidade, de todas as áreas da vida dessa pessoa, Pai. E que em todas as áreas essa pessoa venha a ser muito abençoada para a glória do Seu nome. É assim que eu os abençoo, em nome de Jesus. E graças a Deus. Amém, pessoal? Glória a Deus. Peraí, eu vou consagrar o cálice. Pai, em nome de Jesus, eu estou consagrando esse cálice e a água que a pessoa colocar em casa, pedindo ao Senhor que o Senhor ponha o Seu poder. Assim, Pai, que o Senhor transforme esse cálice num poder do Senhor de cura, que venha libertar, curar de todo espírito de doença. Não é só físico, não, é na alma, no espírito, que essa pessoa seja totalmente liberta, livre, para a glória do Seu nome, em
em nome de Jesus. E receba aí dízimo, ofertas que são entregues no seu altar. O Senhor disse que me honrarei. Cubra com o teu manto sagrado e leve em paz em nome de Jesus. E vocês digam assim seja e graças a Deus. Amém, pessoal? Glória a Deus. Então podem beber do cálice. E glória a Deus por isso. Amém? Gente, o voto de Jacó acaba esse mês, né, Natasha? Então, na Santa Ceia, nós temos aí o quê? 1 semana? 2 semanas. Nós temos só mais 2 semanas do voto de Jacó, pessoal. Na Santa Ceia, a gente vai estar encerrando essa campanha. Você não pode ficar de fora dessa não, então eu vou juntando aí esses envelopes, esses votos que o pessoal fez, vou estar levando, apresentando a Deus lá no monte, e eu sei que coisas poderosas vão acontecer em nome de Jesus. Glória a Deus. É até sem ser esse domingo o outro voto de Jacó. Amém? Gente, vamos na paz do Senhor. Deseja aí um bom dia aos seus irmãozinhos, suas irmãzinhas. Glória a Deus. Aleluia.